Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus e dando continuidade aí nas animações da franquia do Ursinho Pooh. Hoje eu trago para vocês Leitão, o filme. Antes de assistir, eu imaginava que o filme ia trabalhar sobre medo, porque o personagem do Leitão é um personagem bem assustado com tudo. Mas quando eu comecei a assistir, deu a entender que ia por um caminho assim de trabalhar as limitações dele, por ele ser pequeno e tudo. Só que aí me surpreendeu, porque no fim das contas o filme trabalha vários valores bem interessantes que eu não lembro de ter trazido aqui no canal ainda. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar pontes com Leitão, o filme. O filme começa com os personagens lá do bosque executando um plano para conseguir despistar umas abelhas e conseguir pegar mais mel. O Leitão vê o pessoal e se sente meio excluído por não fazer parte do plano. Ele até pede para participar, mas ninguém dá muita bola porque pensa que por causa do tamanho dele ele não ia ser de grande ajuda. Só que no fim das contas o plano só funciona, mesmo que por alguns minutos, né? Mas por causa dele. Ainda assim ninguém lhe dá o reconhecimento e na verdade eles sequer percebem que ele participou e que a participação dele foi crucial para o resultado. Meus parabéns a todos! Viva o Pooh! E o coelho! E o Ió também! E o tigrão também! Leitão, pena que você não tenha podido participar do nosso grande plano. Eu pensei! Ele então sai chateado e pelo caminho ainda ajuda alguns animais menores, tipo um esquilo, um passarinho, um inseto, e esses sim apreciam a sua ajuda. Os demais acabam tendo que lidar com as abelhas, porque elas acabam fugindo da armadilha, e nisso eles fogem para dentro da casa do Leitão. E lá eles encontram um livro que o Leitão fez de recordações, e aí eles começam a relembrar várias histórias. No meio disso começa uma chuva forte, uma tempestade assim, e eles ficam preocupados porque o Leitão ainda não voltou para casa e eles saem para procurar por ele, usando esse livro de recordações aí como uma espécie de mapa para guiar aí por onde eles vão, e no meio disso eles vão lembrando ainda das histórias. E como em todas elas o Leitão tinha sido fundamental e ainda assim na época eles não tinham reconhecido. Viva o Pooh! Sempre gosto dessa história. Tem um final tão bonito. Mas ninguém disse viva pro Leitão. Ele foi tão corajoso e é tão pequenino. Particularmente, eu acho fácil me identificar com o Leitão, porque eu também sou uma pessoa assim, que gosta de participar, que gosta de ajudar os outros, mas que também gosta de ser visto, de ser apreciado, de ser reconhecido. E eu sei que nem todo mundo é assim, mas saiba que existem pessoas que se sentem amadas ao serem vistas e receberem palavras de afirmação. E por causa dessa falta de reconhecimento e de descartarem ele por conta do tamanho, o Leitão acaba tendo uma visão equivocada sobre si mesmo e achando que ele não é muito importante. Ainda assim, a atitude dele sempre prioriza o outro, considera o próximo superior a si mesmo, que são pontes coerentes com o ensino bíblico. Um exemplo marcante disso é quando eles contam a história de como eles resgataram o guru do rio, porque quem resolve esse problema é o Leitão, usando lá a madeira que ele estava carregando, mas o crédito vai todo pro Ursinho Pooh. Ainda assim, ele comemora a vitória do amigo, mesmo que ninguém ali tenha reparado que ele é que resolveu o problema. Eureka! Ora, vejam só! É a Ilha da Madeira! Muito bem, muito bem! Eu devia ter percebido. Mas... E esse é apenas um exemplo, mas tem um monte de histórias aí no filme que mostram como o Leitão sempre participava de uma forma importante e ainda assim ele nunca recebia nenhum reconhecimento.
Depois que eles revisam esse monte de história, eles se dão conta de que eles estavam agindo mal, né, para com seu amigo e se arrependem de estar tratando o Leitão assim, sem reconhecer os feitos dele. E aí eles resolvem desenhar como eles reinterpretam essas histórias agora que eles percebem a participação importante do Leitão em todas elas. Eu gosto também de como eles falam a respeito do Leitão no meio de uma música ali, especialmente naquela frase que diz assim: nunca pensando nele mesmo, porque isso revela que ele tem um coração servil, e isso é um baita valor no reino de Deus. Mas pro final do filme, os personagens encontram o livro que eles tinham perdido no meio do caminho, só que ele tá lá num tronco que tá à beira de um precipício, de uma queda d'água. E o Pooh resolve ir buscar o livro. Ele se arrisca tudo, né? Sobe no tronco, vai lá tentar pegar, mas ele acaba caindo e ficando pendurado, correndo o risco de se esborrachar lá embaixo. Os animais então se ajudam, dando as mãos uns para os outros, né, fazendo uma espécie de cordão. Só que ainda assim falta um pedacinho para chegar, para alcançar a mão do Pooh. E aí reaparece o Leitão, que consegue completar justamente esse pequeno espaço que faltava para resgatar o amigo. Precisamos de um pouquinho mais. É, só de uma ajudinha. De alguém bem pequeno. Oh, céus, quem pode ajudar? Leitão! Leitão! A minha avó costumava dizer que a ajuda de criança é pouco, mas quem recusa é louco. E o Leitão, mesmo sendo pequeno, ele completou exatamente a distância que faltava aí para resgatar o Pooh. Então, talvez você se ache incapaz, que a sua ajuda não faz muita diferença, mas às vezes a sua participação, mesmo que pequena, ela é exatamente o que o grupo precisava. Toda ajuda é bem-vinda e num grupo todo mundo é importante, embora cada um exerça aí um papel diferente, tenha capacidades diferentes. Assim como os membros de um corpo, como dizia o apóstolo Paulo. Para terminar, finalmente juntos, os animais agora reconhecem o auxílio do Leitão, inclusive nessa cena, mas o Leitão passou tanto tempo escutando que ele não podia ajudar, que agora ele se via dessa forma. Aí, mesmo diante dos elogios dos outros, ele diz: Ah, o livro não é tão importante. Mas ele nos mostrou todas as grandes coisas que você fez. Nunca fiz grandes coisas. Ora, é claro que fez. Vamos contar pra ele, gente. Mostrar a ele. Vai ser mesmo muito. E a gente corre esse mesmo risco de ter a nossa identidade maculada pelos sofismas, por pensamentos errados, enganosos a nosso respeito. Só que a gente precisa confrontar esses pensamentos com a verdade de Deus sobre nós. Não era verdade que o Leitão nunca tinha feito grandes coisas. Ele estava acreditando numa mentira e agora os seus amigos estavam ajudando ele a enxergar quem ele realmente era. Então a minha última ponte aqui é: não foque apenas nas limitações, sejam elas suas ou das pessoas à sua volta. E seja grato por fazer parte de um todo maior, de um grupo, de um corpo, uma família. Reconheça também os feitos uns dos outros. Isso se chama honra. E quando a gente honra as outras pessoas, a gente reafirma a importância que elas têm, o valor delas. Esse sou eu? É você. Estou tão grande. Ora, é claro que está. Você é tamanho GGG. Se não fosse você, Leitão, eu não seria amigo do guru. E obrigado por me salvar com a Ilha da Madeira. Acho que isso pede uma comemoração. Então eu aproveito agora para fazer isso com você que está aí assistindo. Eu quero dizer que você é muito importante porque o canal só faz sentido se tiver gente para assistir os vídeos. Por isso, muito obrigado por apoiar o Ponte do Reino até aqui. E essas foram as minhas pontes com Leitão, o filme. Ainda tem uma série de filmes aí da franquia do Ursinho Pooh para assistir, mas até agora, todos que eu assisti eu gostei muito. E essas foram as minhas pontes com Leitão, o filme. Ainda tem algumas animações pela frente aí da franquia do Ursinho Pooh para assistir,
mas todas que eu vi até agora eu vou dizer que valeram a pena. Não se esqueça de seguir o Ponte do Reino também nas redes sociais, me ajuda compartilhando ele por lá. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.